Por que animais peçonhentos fogem da luz? Carta de Paulo aos Efésios capítulo 6. Comentário de Mário Persona. O capítulo 5 de Efésios, ele apresenta três, vamos chamar assim, ferramentas, para a vida cristã. Tem muitas outras, mas três são bem importantes aqui, porque nós vimos que em Efésios, até um certo ponto, ele fala do que nós temos em Cristo, da nossa posição em Cristo, e depois do capítulo 4 em diante ele vai falar da nossa vida prática agora em Cristo, ou no Senhor, que estamos debaixo do senhorio de Cristo. E em Efésios tem três pontos que são importantes para nós até andarmos dessa forma que convém a quem pertence à família de Deus. Uma dessas ferramentas ou características que o crente tem à disposição está no versículo 2 do capítulo 5, e andai em amor. Isso tem ligação com o versículo 1 também. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Toda a vida prática cristã, ela começa olhando para Cristo, olhando para Deus e olhando para Cristo. O que foi que Deus fez? Deus nos amou de tal maneira ao ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, pecadores, não por nós bons, por pecadores. E Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta, sacrifício a Deus em cheiro suave. Então o amor é a primeira coisa que nos move agora a andar como cristãos. Sempre devemos perguntar nas nossas ações, em todas as questões que surgem na vida, seja na família, na assembleia, isso é amor? Estou agindo como Cristo agiria, no sentido de amar aos meus irmãos, amar aos da minha família, amar os que ainda não conhecem o Evangelho? A segunda coisa é o versículo 13. Ele começa, na verdade, no versículo 11, para ver o contexto, e não comuniqueis com as obras, capítulo 5, versículo 11 de Efésios, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Essa segunda característica deve estar na vida do cristão, é luz. O Senhor falou que nós somos a luz do mundo. E nós não estamos mais em trevas agora, nós vivemos na luz, não vivemos mais nas trevas. Porque o incrédulo, ele vive nas trevas e ele não quer a luz. O Senhor fala lá em João que ele não se aproxima da luz, porque a luz manifesta as suas obras. Mas quando nós entendemos que os nossos pecados foram sim manifestados, claro, mas eles já foram pagos pelo Senhor, nós não temos mais receio de sair na luz. Quando a gente levanta uma pedra no meio do mato, você levanta uma pedra, a primeira coisa que acontece é, embaixo dela tem lacraia, aranha, escorpião, uma série de insetos, alguns peçonhentos. E o que eles fazem na hora que você levanta a pedra? Eles correm se esconder embaixo de outra pedra, porque eles não vivem na luz, eles não gostam da luz. E assim é o incrédulo, ele não gosta da luz, porque a luz manifesta as suas obras. Eu acho que isso está em João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ou evita a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. Então o cristão, além dele poder andar em amor, porque ele tem agora o amor de Deus nele, que é uma característica da vida nova que nós temos agora em Cristo, nós temos o amor do Pai em nós,
Nós só conseguimos amar agora realmente. Antes nós amávamos o amor carnal, natural, humano, né? Mas hoje nós podemos amar como Deus ama. Isso na primeira epístola de João fala muito disso, do amor que nós temos. Então, e a outra característica é essa: nós andamos na luz. Nós não tememos a luz. Então, se eu para andar como cristão, eu devo primeiro perguntar: isso é amor? Segundo, eu devo perguntar: estou fazendo isso na luz? Outros poderiam ver eu fazendo isso? Estou escondendo isso de alguém? Isso é reprovável de alguma forma a Deus, aos meus irmãos, ou à sociedade, ou qualquer coisa? Essa pergunta eu deveria fazer em cada ação da minha vida, né? Porque se não dá para trazer à luz alguma coisa, é melhor não fazer. Se não dá para expor aquilo à luz, é melhor não praticar aquilo. Aí a terceira coisa vem no versículo 15 de Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sabedoria de Deus. O cristão, ele desfruta de algo que o incrédulo não tem: sabedoria. Não a sabedoria do mundo. Existe uma sabedoria do mundo. Existe um bom senso nas coisas do mundo, isso é natural. A sabedoria que é aprovada, inclusive, pelo mundo. Não que ela seja ruim, em muitos aspectos ela é boa, porque ela é a sabedoria do mundo. Eclesiastes é um livro de sabedoria do mundo. Ali nós encontramos coisas que são sábias, coisas que são corretas, coisas que fazem bem a gente seguir, para não se dar mal aqui nesse mundo. Provérbios também tem muito, é claro que Provérbios é o livro da sabedoria, mas também tem muito ali sabedoria que o mundo aprova, que é bom senso, até no mundo. Mas a sabedoria de Deus, isso é algo que o cristão tem, que o mundo não tem. Nós podemos ser sábios. E um exemplo já é o versículo seguinte, né? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, o cristão, para andar em sabedoria, primeiro, ele tem que conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a sabedoria de Deus para a sua vida. Ele tem que remir o seu tempo. O que é isso? Usar o seu tempo o melhor que ele pode para aquilo que é eterno. Não ajunteis tesouros na terra, né, onde a ferrugem e a traça corrói, mas ajuntai os vossos tesouros no céu, o Senhor falou. Se eu sei que eu tenho aqui nessa terra um tempo limitado de vida, que vai ser o único tempo que eu vou ter para servir a Deus, para dar testemunho de Cristo nesse mundo, por que não usar esse tempo de maneira sábia para Deus? Por que me envolver em coisas que talvez possam fazer eu perder esse tempo e desperdiçar aquilo que é precioso para Deus? Então essas três capacitações, vamos dizer assim, amor, luz e sabedoria, permitem também que a gente ande, como fala aqui no capítulo 6 agora de Efésios, quando ele se dirige aos filhos, depois ele se dirige aos pais, depois aos servos. E cada um de nós é, de alguma forma, alguma coisa disso, né? Nós temos essa relação com outras pessoas, ou como filhos, ou como pais, ou como patrões, ou como empregados. Eu recebi um e-mail de uma jovem essa semana, e assim escrevendo uma página. Ela se diz cristã, ela confessa a Cristo, diz que a mãe também é convertida, mas ela escreve uma página de reclamações contra a mãe. Ela é adolescente, e ela põe um monte de coisa, que talvez ela tenha até razão nas coisas que ela coloca. Minha mãe quer que eu faça isso, minha mãe quer que eu faça aquilo, minha mãe tem mania de limpeza, minha mãe tem mania de arrumação. Ela faz um monte de coisa, reclama de uma série de coisas da mãe. Eu, quando pego algum e-mail assim, alguma pessoa assim, eu prefiro responder, às vezes, só com a palavra de Deus, porque muitas vezes você vai se envolver na questão sem saber todas as variáveis ali, né? Não sei se a mãe dela realmente faz as coisas da maneira correta, se a mãe dela não está incorrendo no versículo 4, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos,
mas criai-os na demonstração do Senhor. Pode ser que esteja acontecendo isso, mas não foi a mãe que escreveu. Se a mãe tivesse mandado um e-mail, aí seria conversa com a mãe. Mas como foi a filha, o que eu respondi para a filha? Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E coloquei mais alguns versículos também que falam da obediência dos filhos. Existem duas coisas na Bíblia que são distintas: obediência e honra. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Eu não me lembro onde isso é mencionado no Antigo Testamento, é mencionado nos Evangelhos, e acho que é mencionado também em alguma das epístolas, né? Versículo 2, Efésios 6, 2. Exatamente. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é uma coisa, obedecer é outra. Por que existe essa distinção? Uma criança, ela deve obedecer aos seus pais e honrar seus pais. Mas até um certo ponto da vida, ela está submissa aos pais. Mas um filho, no momento que ele sai da casa dos pais, ele tem sua vida própria agora ele é cabeça de uma família, ele continua honrando os seus pais, mas ele já não deve obediência aos seus pais. Não estou falando isso que ele não vai fazer o que o pai pediu, alguma coisa assim. Mas se o pai falar assim, olha, volta a morar aqui comigo, deixa a sua esposa e vem morar comigo, o filho não vai fazer isso, ele não vai obedecer o pai, porque é contrário à vontade de Deus. Mas enquanto ele está debaixo da responsabilidade do pai, a responsabilidade também é do pai. Então, muitas vezes, ele vai ter que obedecer o pai, não naquilo que vai contra a vontade de Deus, mas naquilo que vai contra a sua própria vontade. E muitas vezes ele vai ter que obedecer o pai em coisas que não vão fazer bem para si mesmo. Ele vai sofrer com aquilo. Ele vai doer ele fazer aquilo. Não vai ser agradável para ele, mas ele está debaixo de autoridade do pai. E quando nós estamos debaixo de autoridade, nós obedecemos uma autoridade. Por exemplo, nós pagamos imposto de renda. Todo mundo aqui gosta de pagar imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto de renda. A gente olha e fala assim, puxa vida, trabalhei tanto, vou dar 30%, 40% do meu trabalho, né, para o imposto de renda. Mas a Bíblia fala para obedecermos às autoridades. E isso faz parte da obediência às autoridades. Ainda que a gente não goste, a gente obedece. Então eu respondi com esse versículo e também com outro, em 1 Pedro 2,18, que tem a ver com uma parte aqui do nosso capítulo 6, mas eu usei como princípio 1 Pedro 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Quando a gente lê isso aqui, muda completamente a perspectiva de como nós devemos agir como filhos, como esposos ou esposas, como servos, como empregados, como pais. É coisa agradável que alguém sofra injustamente. Olha que coisa estranha ler um negócio desse, né? No versículo 20 fala, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. E aí a gente lembra daquela passagem, porque a Deus, ao Senhor, agradou moê-lo. Deus, quando viu a Cristo na cruz, obviamente ele sentiu uma dor tremenda de ser o seu filho ali, mas o sacrifício de Cristo subiu como aroma agradável a Deus. Porque ali estava um homem
completamente inocente, né, sem pecado, mas que por total obediência ao Pai foi as últimas consequências e tomou sobre si os nossos pecados. Nós, obviamente, quando nós sofremos agravo, nós revidamos, nós já maquinamos na nossa cabeça o que nós vamos responder, né? Ah, ele falou isso para mim, ele vai ver só o que eu vou falar para ele. Mas Cristo, nem na sua boca se achou engano. Quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Agora eu pergunto, isso aqui, dentro do contexto de filhos, também o princípio vale. Digamos que essa jovem que escreveu, a mãe esteja sendo injusta para com ela, no modo de tratá-la. Como ela deve responder à mãe? Como ela deve fazer? Ela tem que obedecer sua mãe, ela tem que sofrer injustamente e entregar a Deus isso. Porque lá no nosso capítulo, voltando em Efésios 6, diz: sede obedientes a vossos pais, ponto. Não. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. A pura e simples obediência não é isso. É obediência no Senhor. É no Senhor. E quando fala dos servos também, no versículo 5, vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração. Ponto. Não. Como a Cristo. Como se estivéssemos obedecendo a Cristo. Esse filho, seja obediente a vossos pais, como se você estivesse sendo obediente ao Senhor. E os pais, quando educam os filhos, no versículo 4, vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração sua, do papai e da mamãe? Não, do Senhor. As três coisas são feitas para o Senhor. É isso que é importante entendermos, que a obediência é para o Senhor. Se sofremos, é para o Senhor que sofremos a injustiça. Agora eu pergunto, seria válido então um cristão se rebelar contra as autoridades, se rebelar contra os pais, se rebelar contra os patrões, fazer piquete na porta da empresa, fazer greve, protestar contra o salário que ganha? Essa passagem está dizendo que não. É muito claro isso. Ah, mas é injusto? Pois é injusto. Mas é sofrendo injustiça no Senhor, para o Senhor, como Cristo sofreu injustamente. E quando nós chegamos a Cristo, né, a obediência de Cristo, aí a coisa toda muda de perspectiva. Hoje de manhã eu traduzi um texto que eu achei muito, muito bom, porque ele fala, assim, bem sucintamente do que é o Espírito Santo e de qual a sua atuação. Inclusive algumas dúvidas, que era um irmão que ele estava perguntando sobre se nós devemos adorar o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é Deus, então faria sentido adorá-lo, né? E a verdade é que não. Ou orar ao Espírito Santo, como nós oramos ao Senhor Jesus e oramos ao Pai, se nós poderíamos orar, a resposta é não também. E aí eu encontrei esse texto e traduzi e coloquei, está no blog Manjar Celestial, quem quiser ler, que é muito interessante, porque fala do Espírito Santo e da sua atuação. E tem um versículo, eu não consigo lembrar agora esse versículo, que fala que justamente tudo que nós fazemos na nova vida, agora que temos em Cristo, é no poder do Espírito. Porque se não for, é carne. Então, por exemplo, eu estava pensando nesse versículo 6, do nosso capítulo 6. O versículo 7 fala, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Se eu sirvo a meu pai, se eu obedeço meus pais de má vontade, eu não estou obedecendo ao Senhor. Não é no Senhor que eu estou fazendo isso. Se eu sou uma esposa e sou submissa ao meu marido porque eu sou obrigada a isso, não está sendo o Senhor, está sendo na carne. Está sendo no esforço próprio, no esforço da minha própria carne. Se eu sou um marido e eu amo minha esposa porque é a minha obrigação, eu também estou fazendo na carne. Então é o Espírito Santo a fonte de poder e de energia para o cristão andar de modo agradável a Deus. Então, por exemplo, o versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso é possível eu, ser humano, fazer? Não. Porque sempre que nós fazemos alguma coisa, a nossa carne vai gostar de aparecer por estar fazendo aquilo. E isso das coisas do homem e das coisas de Deus também. Tenho certeza que todo mundo aqui, aqueles que ministram, tem esse risco maior, né, de
pregar alguma coisa e depois pensar consigo, puxa, eu falei tão bem, né? Foi tão bom isso. É a carne. É a carne julgando as coisas segundo a carne. Então, os fariseus, eles faziam isso. Eles colocavam vestes com longos filactérios e longos desfiados. Eles faziam suas orações nas praças para serem vistos pelos homens. Eles ocupavam os primeiros lugares nas sinagogas e faziam suas orações e tal. E aí o Senhor fala para eles assim, já receberam o seu galardão. Que galardão? Ué, eles fizeram aquilo para serem vistos pelos homens? Foi. Então receberam já, foram vistos pelos homens. Acabou. Não vai ter outro além daquele. Então tudo que nós fazemos na carne, com o objetivo de sermos vistos ou de nos gloriarmos ou qualquer coisa, e com isso, né, sermos galardoados ou recompensados, nós já recebemos a recompensa. A gente não queria ser visto? Foi visto. A gente não queria ser paparicado? Foi paparicado. E assim por diante. Mas aquilo que é para o Senhor é feito no poder e energia do Espírito. E o Espírito não vai exaltar a carne. O Espírito não vai inflar a carne. O Espírito Santo vai nos usar segundo aquilo que é da vontade de Deus. Então a obediência, por exemplo, se eu sou um filho e eu quero realmente obedecer a Deus no Senhor, eu vou ter que estar em comunhão com o Senhor e deixar que o Espírito Santo venha a me mover nesse sentido também de obediência aos pais. É claro que a responsabilidade humana não fica de fora. Eu não posso falar assim, mas o Espírito Santo não me moveu para eu obedecer meus pais. Não é bem assim que funciona. A responsabilidade é sim da pessoa. Mas a energia é do Espírito. Porque ele é o poder que opera em nós agora, na nova vida, é o Espírito Santo que opera em nós, e não nós mesmos. O versículo 10 resuma tudo isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.